Boa noite, pessoal. Hoje, dia 6/10/2023, vamos iniciar nossa aula de número 5, elaborar, né, o orçamento empresarial. Elaboração do orçamento empresarial. Vou compartilhar com vocês aqui o conteúdo. Como eu disse a vocês, hoje eu ia falar das planilhas, né? Então, a gente vai passar um pouco das planilhas para vocês. Todo o orçamento empresarial, gente, precisa do fluxo de caixa. Sem o fluxo de caixa é, é impossível, né, elaborar o orçamento empresarial, porque os dados que eu vou utilizar no orçamento empresarial são os mesmos, né, que eu tenho disponível no meu fluxo de caixa. A não ser que a minha empresa seja uma empresa que está iniciando agora, né, e eu não possuo fluxo de caixa. Mesmo assim, eu vou ter que projetar alguns dados, né, até mesmo dentro do meu fluxo. Boa noite, Vanessa, seja bem-vinda. Boa noite, professor. Aqui em Santa Helena tá armando com a chuva. Se tiver muito feio aqui os relâmpagos, eu não vou poder assistir a aula, tá? Tá ok. Se a coisa ficar feia também por aqui, eu também vou sair da aula, tá? É porque tá um tempão de chuva e pode ser que caia a internet também, tá, gente? Cai energia, tudo Aqui pode o meu já deu acontecer. uma caída, mas aí voltou. Que bom, tá vendo? Pode acontecer de tudo, né? Teve um dia que eu tava ministrando aula, de repente acabou a energia, eu fiquei no escuro, pessoal, ô professor, cadê o senhor? Agora eu apareço, calma aí. Pode Pior que acontecer. aqui no meu bairro o cachorro mijou no poste e acabou a energia. Misericórdia, o negócio é feio então. Aqui também era assim, quando era Celg. Depois que passou para Enel, melhorou muito, né? Melhorou muito, mas antigamente era feio o negócio. Não podia fazer umas nuvens assim no céu, não. O negócio já acabava a energia. Tem muito tempo que não acaba a energia por aqui. Bom, pessoal, então nós vamos aqui. Eu vou passar algumas planilhas aqui para vocês hoje, né? A planilha do fluxo de caixa. Alguns alunos que já estudaram comigo aí no curso anterior já conhece, né, a planilha do fluxo de caixa. Até ficou errado o negócio aqui, né? Faltou uma letra aqui, gente. Corrigir. Né? Empresarial, né? Aí ficou empresarial. Aí fica feio, né, gente? Vamos corrigir aqui. Pronto. Empresarial. Orçamento empresarial. Bom, agora sim, eu vou compartilhar aqui a elaboração do orçamento empresarial. Aqui, gente, tem uma planilha. Eu peguei essa planilha no site do Sebrae, mas eu também tenho ela aqui no Excel, que eu fiz essa planilha, eu desenvolvi uma planilha semelhante a essa com os meus alunos no curso de fluxo de caixa. Então, a gente aprendeu a fazer os lançamentos lá na prática. A gente aprendeu fazer também essa planilha aqui. Eu vou apresentar ela agora para vocês. Mas antes eu vou apresentar essa daqui, né, que é a do Sebrae, para vocês verem que não tem muita diferença. Então aqui eu tenho uma planilha de fluxo de caixa, né? Geralmente as empresas que possuem um software, né, essa planilha aparece lá dentro do software. Ali o gestor da empresa tem como visualizar. Boa noite, Michele, seja bem-vinda. Aqui nós temos então, né, uma planilha do fluxo de caixa. Como que funciona? Bom, esse aqui é uma planilha do fluxo de caixa mensal, tá? Já está bem resumido aqui. Nós temos essa planilha de fluxo de caixa mensal, trimestral, semestral e anual.
Então, para eu elaborar o meu orçamento empresarial, eu vou vir aqui na minha planilha de fluxo de caixa. Aqui na minha planilha de fluxo de caixa, eu tenho os meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio. Então eu já tenho os lançamentos, né, até mês de maio, certo? Então, com esses dados que eu já possuo, né, digamos que esses dados eles foram sendo lançados ali todos os dias e acumulou durante o mês. Então, durante um mês, né, o saldo no meu caixa aqui, tá? Aqui no mês de janeiro, R$ 1.000, dinheiro R$ 1.000, cheque pré-datado R$ 500, duplicatas a receber 3.000, outros rendimentos aqui não teve, cartão de crédito 1.100. Então, o total de entradas foi de R$ 5.600. Isso aqui foi o acumulado do mês de janeiro. Então, foi acumulando do dia 1º ao dia 30, ou ao dia 28, ou ao dia 31, certo? Vai depender o tanto de dia que possui aquele mês. E aí, acumulou R$ 5.600, né, durante todo o mês de janeiro, no caso das entradas. Boa noite, Daniel, seja bem-vindo. Boa noite, professor. O trem aqui tá difícil. Acabou até a luz para acabar de completar agora. A gente estava comentando agora há pouco, Daniel, como esse tempo de chuva, né, muitos imprevistos podem acontecer. Fica tranquilo, é normal. Aqui nós desligamos tudo da televisão aqui. Da tomada da televisão, computador, geladeira, freezer, tudo. Evitar o risco, né, Daniel? Ela tá oscilando. A luz mesmo aqui do quarto da minha fase. Lá da área tá boa. Da cozinha já nem não liga. Meu Deus do céu. Aí quando ela Mas volta vamos também, ela volta assim lá em cima, né? lá em Aí cima. é 110 ou é 220? Aqui é 220. Aí quando ela volta 280, 290, 300. Onde queima tudo, Rapaz, aqui né? tá a tarde inteira, assim. Tirando o calor aqui, ninguém liga nem ventilador, porque é perigoso queimar. É verdade. Bom, eu estava apresentando aqui, Daniel, uma planilha de fluxo de caixa. Porque é através da planilha de fluxo de caixa que nós vamos conseguir os dados para nós fazermos elaborarmos, né, o nosso orçamento empresarial. E aí eu estava mostrando aqui, né, apresentando para os nossos colegas, né, a planilha aqui de fluxo de caixa, os rendimentos, no caso do mês de janeiro, fevereiro, março, abril e maio. E aí nós temos o acumulado do mês, né? Então, o total de entrada do mês de janeiro foi 5.600, no mês de fevereiro 6.400, no mês de março 5.260. Lembrando que esse é o acumulado do mês. Everton, seja bem-vindo, meu filho. Então, esse é o acumulado do mês. Então, acumulado do mês de janeiro, fevereiro, acumulado do mês de março 5.260, acumulado do mês de abril 4.300, acumulado do mês de maio aqui 3.150. Então isso aqui, né, foi o que a gente recebeu, tá, no acumulado do mês. Aí nós temos as despesas, né? As nossas despesas aqui também, elas foram acumuladas durante o mês. E aí nós temos, né, o total aqui de saída, né, que foi o total acumulado no mês de janeiro, 3.900. Total acumulado no mês de fevereiro, 4.000. Total acumulado no mês de março, 3.850. Abril, 3.400. Maio, 3.040. E aí nós temos o saldo, né, acumulado, operacional, o saldo que nós temos aqui, o saldo operacional de entradas e saídas, né, e o valor que sobrou. E o saldo acumulado, porque ele vai acumulando de um mês para o outro. Então, no saldo aqui de janeiro, nós temos 1.700. Aí, como nós já tínhamos R$ 1.000 aqui, ó, no nosso caixa, né, o valor inicial,
Então acumulou para 2.700. Então esse é o acumulado do que nós já tínhamos mais o que sobrou. Aqui nós temos, né, o mês de fevereiro, pode observar, né, que o saldo inicial é 2.700 porque é o valor que fechou aqui no mês de janeiro. Então acumulou 2.700, ele vai automaticamente pular para o mês seguinte. E aí nós temos aqui, né, o nosso saldo de as nossas vendas menos as despesas. No mês de fevereiro sobrou R$ 2.400. Como nós tínhamos 2.700, então o acumulado foi de 5.100. E assim sucessivamente, ele vai acumulando para o próximo mês. E no mês de maio nós já temos acumulado no nosso caixa R$ 5.520. Então assim, é muito bom. Pode observar que o saldo acumulado ele foi sendo lançado, ele já é lançado automaticamente para os próximos meses. Isso aqui é parte da formatação da planilha, viu, gente? Boa noite, Sanida, seja bem-vinda. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Então, pessoal, quando a gente faz a formatação da planilha, que a gente lança uma fórmula, que essa fórmula vai lançar o acumulado do mês, né, por exemplo, do mês de janeiro para o mês de abril, então ele já vai aparecer lá em cima. Pode observar que o acumulado já apareceu para o mês de julho, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. E ele vai ser influenciado depois que a gente lançar. Por exemplo, a gente lançar o mês de julho aqui, esse saldo aqui, né, que é o acumulado, ele vai aumentando gradativamente caso esteja sobrando dinheiro em caixa. Caso não esteja sobrando dinheiro em caixa, ele vai diminuir, porque eu não posso fechar o meu caixa negativo. Então, se eu paguei mais do que ganhei, imagina que eu ganhei R$ 500 e paguei 1.000, faltou R$ 500, né? Então, ele vai tirar os R$ 500 aqui do acumulado, né? Como se eu estivesse pegando ali um dinheiro que está sobrando em caixa, exatamente porque o caixa da empresa ele só vai fechar definitivamente no final do ano. Quando a gente fecha o ano, aí a gente fecha o caixa definitivamente e aí a gente vai iniciar um novo caixa no mês de janeiro. Eu posso lançar esse valor aqui, eu posso fazer o investimento com esse valor acumulado, posso fazer o investimento em um novo produto, né? E aí é onde entra o meu orçamento empresarial. Porque aí eu vou usar, por exemplo, se eu fosse fazer um orçamento empresarial usando esse fluxo de caixa, eu usaria o mês de janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Junho eu usaria? Não, porque não existe lançamento aqui em junho ainda. Então eu tenho condição de fazer uma projeção para os próximos aqui 5 meses, digamos assim. Lembrando que nem todas as empresas, né, têm esse mesmo fluxo de caixa. Como vocês percebem, os valores do fluxo de caixa dessa empresa não foi muito oscilante. Ele permaneceu meio que instável, né? As diferenças não foram assim gritantes, né? Digamos assim, né? Por quê? Aqui os valores de entrada, como vocês podem perceber, ó. 5.600 no mês de janeiro, 6.400 no mês de fevereiro, 5.260 no mês de março. E aí as vendas caíram um pouco, né? Aqui já deu uma diferença no mês de abril, assim, considerável, né? Então, no mês de abril, 4.300 e no mês de maio já começou a subir. Começou a baixar de novo, né? 4.300, 4.150. Pode ser que no mês de junho comece a subir. Por isso que é muito interessante a gente analisar o fluxo de caixa e saber se ele não tem essa oscilação. Porque para eu fazer o meu orçamento empresarial, eu tenho que usar também essa oscilação. Porque se a minha empresa vende melhor nos 3 primeiros meses do ano, então a minha projeção para os 3 primeiros meses do ano vai ser uma projeção mais ou menos baseada no que eu vendo nos 3 primeiros meses. Então eu posso colocar uma projeção ali mais arrochada, eu posso colocar os 3 primeiros meses ali uma meta maior para ser cumprida,
né? Mas aí eu sei que no mês de abril e maio minhas vendas caíram um tanto ali bem considerável. Então eu tenho que analisar isso também, para que o meu orçamento ele não fique defasado no meio do caminho, na questão financeira, né? Vai que eu vou analisar o mês de janeiro e fevereiro. Tá, eu vou pegar o mês de janeiro, R$ 5.600 de entrada. O mês de fevereiro, 6.400 de entrada. Aí eu vou elaborar o meu orçamento empresarial para os 12 meses com base em janeiro e fevereiro? Vocês acham que esse negócio vai dar certo lá no final? Como vocês podem perceber aqui nesse fluxo, né, as vendas foram caindo. Mas o que justifica essas vendas terem caído? Eu trabalho com uma sorveteria, né? Aí o mês de abril e maio é frio, por isso as minhas vendas caíram. Justificável, né, gente? Normal, vai cair. Então, no meu orçamento empresarial, se eu tenho uma sorveteria e eu sei que no mês de abril e maio é o mês frio, vai cair as minhas vendas, então eu posso fazer uma projeção de forma natural, né, que eu vou vender mais ali nos meses de janeiro, fevereiro, março, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, né? Eu já tenho um entendimento que no mês de abril, maio, junho e julho pode ser que as minhas vendas caiam exatamente por conta do tempo frio. Entenderam? Mas se eu tenho um supermercado, isso não acontece. Muito raramente esse tipo de fenômeno acontecer, das vendas caírem em determinados períodos do ano. Então, geralmente o comércio, o supermercado, ele não tem essa oscilação. Geralmente as vendas são meio equilibradas, né? Ele não oscila muito. Então, eu posso, ali no caso, pegar o mês de janeiro e fevereiro e jogar para todo ano que daria certo. No caso de um supermercado onde não tem muita oscilação, tá? Oscilação em função do clima, entenderam? Então, ele vai ser sempre estável. Aí a gente sabe que pode ter algumas pequenas oscilações por conta, né, da concorrência, que trabalha dioturnamente para poder ali chamar a atenção dos clientes. Existem outras ramificações, como lojas de roupas e calçados. Essas lojas têm as datas comemorativas que arrastam um pouco mais ali, né, para cima as vendas. Essas também vai ter uma certa oscilação nos meses do ano. Então a gente tem que estar atento a isso. Mas uma empresa de produtos alimentícios, né, como por exemplo a Perdigão, né, Sadia, que são empresas que vendem ali produtos alimentícios, no caso de aves e suínos. Essas empresas, elas também não têm grandes oscilações. O comércio é meio que instável. E aí eu consigo utilizar, né, o mesmo orçamento para o ano seguinte. Eu consigo usar os mesmos dados. Eu posso fazer pequenas mudanças ou pequenos ajustes. Mas quando a empresa oscila muito, aí sim eu tenho que estar atento. Eu não posso usar só o mês de janeiro e fevereiro. Eu vou ter que usar todo o ano, né? Aí eu teria que pegar uma planilha com todas as entradas de todo o ano para eu poder elaborar o orçamento para o próximo ano. Aí eu vou colocar mais ou menos uma meta para aqueles meses que a gente vende bem, uma meta mais puxada, e para aqueles meses que a gente tem mais dificuldade de vender, a gente, né, dá ali uma tranquilizada para os colaboradores. Então a gente puxa mais a meta no momento bom, né, para ficar mais folgado nos momentos difíceis. E é assim que funciona o orçamento. Bom, essa é uma planilha do fluxo de caixa. Eu peguei essa aqui no site do Sebrae. Eu fiz questão de pegar lá porque eu tenho essa planilha, eu fiz essa planilha, né? Nós fizemos juntos, eu elaborei uma planilha dessa quando a gente estava ministrando o curso de fluxo de caixa. Inclusive, a gente até preencheu a planilha juntos. Eu passei para alguns alunos que fizeram fluxo de caixa comigo. Depois eu vou apresentar ela para vocês.
Mas vocês podem observar o layout da planilha aqui, né? Aqui eu tenho no Excel que eu fiz, é bem semelhante a essa daqui. Aqui nós temos uma apuração de resultados, né? Apuração mensal de resultados. Ela é bem semelhante também, né, do fluxo de caixa. Né? Como a gente pode ver, aqui aparece no caso as vendas brutas, né, impostos sobre vendas, comissões, vendas líquidas. No caso aqui ele já faz, né, ele já tira uma parte aqui das despesas, né? Ele já vai ele já vai enxugando a planilha de cima para baixo. Então aqui já entra, né, impostos de vendas e comissões. Como vocês podem ver, as vendas aqui foram 15 mil, né? Aí ele tirou aqui os impostos de vendas e comissões, sobrou 14.100. Custo das mercadorias vendidas, 7.500. Então, eu comprei, né, por 7.500 essas mercadorias, eu vendi por 14.100, né, praticamente ali ganhando 50% em cima do valor do produto. 100%, né, na verdade. Quase 100%. Custo das mercadorias vendidas, lucro bruto, 6.600. E aí tem os custos, né, das despesas. Então, a gente vai tirar todas as despesas. E aí nós temos, né, o custo das despesas aqui logo abaixo. E o resultado líquido, R$ 1.715. E aí nós temos o ponto de equilíbrio, vendas mínimas, que é o acumulado aqui também, de 11.102,27. Mas como vocês podem perceber, né, essa apuração mensal de resultado é bem semelhante ao fluxo de caixa. E aí que a gente tem de janeiro a julho. E aqui também, aqui a gente teve uma melhoria nas vendas nos meses de abril, maio, junho e julho. É muito interessante isso aqui. Toda vez que vocês forem analisar um fluxo de caixa ou uma apuração mensal de resultados que vocês querem fazer, elaborar um orçamento, observem os meses, quanto a gente vende em cada mês. Observe muito isso, estejam muito atentos a esse pequeno detalhe. Ó, mês de janeiro, 15 mil, fevereiro, 16 mil, março, 20 mil. Então, nós temos uma diferença de R$ 4.000 a mais do mês de fevereiro para o mês de março. E aí foi subindo, né? Para abril, 22 mil. E aqui, ó, que tá uma diferença enorme no mês de maio. R$ 32.000. Então, o mês de maio tem que ter uma justificativa por que esse valor foi tão elevado no mês de maio. Né? Digamos que eu tenho um restaurante numa cidade e no mês de maio a gente teve a exposição agropecuária. E aí, por conta da exposição agropecuária, eu vendi mais no mês de maio. Então, sempre vai ter uma justificativa por que a gente vende mais em um determinado mês. Isso aqui também é um ponto de atenção quando a gente vai elaborar o orçamento empresarial. Por que nós estamos vendendo mais nesse mês? Ah, no mês de maio é o mês das festas maínas ou das festas de maio, que tem uma cidade aqui próxima a São Simão chamada Paranaiguara. Lá todo ano, no mês de maio, tem uma festa. É uma festa bem grande. Eles fazem festa durante uns 14 dias, mais ou menos. Assim, vão montando barraca, apresentações, né? Mas são muitos dias. Vem uma feira, né? Reúne muitas pessoas na cidade. Então, aqueles 15 dias ali do mês de maio é promissor para a cidade, porque entra muito dinheiro na cidade. Rio Verde, nós temos a festa da exposição agropecuária no mês, se não me engano, no mês de agosto, né? E aí, no mês de agosto é setembro, ali mês de agosto, setembro.
Então, nesse mês, tem a exposição agropecuária. Gira muito dinheiro dentro da cidade. Então, vem muita gente para poder prestigiar a festa, vem muita gente para poder participar do rodeio, outras pessoas vêm para participar dos shows, mas enfim, entra muito dinheiro na cidade. Né? Eu acredito que na cidade de vocês deva ter algum evento que, né, movimenta muito a economia do município. Então, esses eventos, nós temos em São Simão um evento gastronômico, é muito conhecido também. Então, esse evento gastronômico é mais ou menos uma semana de festa. E aí reúne muitas pessoas, né? A cidade, ela aquece o mercado na cidade, então vem muitas pessoas e a gente consegue girar a economia mais nesse mês. Então, todas as pessoas ganham, né? Todas as empresas ganham. Então tem que ter uma justificativa porque nós vendemos mais, entendeu? E vocês têm que estar atentos a esses detalhezinhos. São pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Imagina se você vai fazer um orçamento empresarial e você esquece de um detalhe desse aqui. Né? Isso depois vai ser dor de cabeça para você mesmo. Você fala, mas por que a gente não pensou? Né? Ah, eu tenho um restaurante, eu fui elaborar o meu orçamento empresarial e eu esqueci que tinha a festa na cidade nesse mês. Né? E eu não planejei para eu poder participar dessa festa, eu não planejei para poder receber os meus clientes, eu não planejei para fazer mais comida, eu não planejei para poder ter alguns quartos a mais no meu hotel para receber essas pessoas, eu não planejei, e assim, são muitas coisas, né? Eu não planejei para receber essas pessoas, né? Meu restaurante não planejou para fazer mais comida nesse mês. E aí a pessoa, né, passa batido, perde cliente, perde dinheiro e não é esse o foco. E aí o comércio também muitas vezes não se planeja para isso. Ah, mas naquela semana da festa a gente tem que estar com o nosso estoque aqui de mercadoria munido, porque vai vir muita gente, principalmente na área da gastronomia, vai comprar muitos alimentos, né, para poder utilizar. Então a gente tem que estar com a nossa mesa de verdura aqui, ó, lotada, porque vai vir muita gente comprar da gente. Então, a gente tem que estar preparado para isso. E como que eu vou me preparar se eu não tenho um norte para isso? Se eu não tenho um alvo, se eu não tenho um orçamento empresarial para que eu possa, né, atingir esses objetivos, essas metas? Né? Eu tenho que ter esses planejamentos. Se eu não tiver, eu vou passar batido. Né? Aí pensem, o pessoal da sorveteria da cidade, imagina que nesse festival gastronômico, né, vai vir centenas, milhares de pessoas participar desse festival gastronômico. E aí a minha sorveteria, no primeiro dia, né, eu vendo tudo que eu tenho, não sobra nada. Aí no segundo dia eu não tenho como atender meus clientes, porque eu não me planejei. Olha só que dificuldade. E aí eu vejo ali aquele tanto de pessoa querendo a minha mercadoria e eu não tenho para oferecer. Exatamente porque eu não fiz um planejamento. Chega no final do ano, né, aquela empresa de embalagens não faz um planejamento, não faz um orçamento empresarial, não faz um planejamento, chega no final do ano, todo mundo querendo comprar embalagem, né, copos descartáveis, porque usa demais no final do ano copos descartáveis. E aí o cara não tem para vender, porque não fez um planejamento. Então, pensa o tanto que é importante um planejamento para um comércio, né? Um orçamento empresarial, o mês que a pessoa mais vende aquele produto. Ah, eu vendo o meu mês de vender melhor é outubro. Então, mês de outubro eu tenho que ter estoque para vender, porque é o mês que eu vendo mais. Então a gente tem que analisar esses detalhes. Agora tem gente que não faz isso aqui. Tem pessoas que têm um comércio, têm uma empresa e ele não tem uma planilha dessa. Como que ele consegue analisar o mês que ele vende mais, o mês que ele vende menos, o mês que ele vai ter mais cliente, o mês que vai ser mais concorrido? Pensa, gente, que loucura, hein? Eu já vi muita gente sofrendo horrores. Por que a gente não planejou? A gente está perdendo cliente, a gente não consegue atender o pessoal. Pois é, né? Não tem uma planilha, não tem um planejamento e aí tá perdendo dinheiro. Então a gente não pode deixar de fazer.
E aí eu faço a análise. Aí no mês de junho, pode observar que as vendas caíram para 25 mil e no mês de julho para 20 mil. Ou seja, o que me faz pensar que no mês de maio teve um evento, no caso dessa empresa. Teve um evento muito grande que fez com que a empresa vendesse mais no mês de maio, certo? E aí eu posso fazer o meu orçamento empresarial já imaginando que no próximo mês de maio do ano que vem eu vou vender muitão. Eu não vou vender só 32, eu vou vender 35, certo? Então eu já posso fazer um planejamento para 35 mil, né? Um planejamento um pouco mais ousado, né? Ali com metas um pouco mais ousadas, exatamente para atingir, né, alguns níveis maiores ali de objetivos. Alguma dúvida aí, pessoal? Alguma pergunta? Todo mundo em silêncio. Por enquanto, tô de boa aqui. Beleza. Bom, Hein, professor? sim? Inclusive sobre isso aí que o senhor estava falando aí, tem um amigo meu aqui que ele tem uma fábrica, ele me deu uma mini fábrica de gelo. Sabe qual que é a época que ele menos ganha dinheiro? Ah, Faz um cálculo aí, chuta, que época que é? maio? Não é, é a época da chuva. Ah, verdade. Porque aqui no frio o povo ainda reúne, toma uma, compra o gelo refrigerante, uma bebida, um vinho, um trem. Mas na chuva ninguém sai de casa e ninguém faz nada. Eu falei, "Oi, mas como assim?" Ele falou, na época da chuva ninguém sai de casa, ninguém faz nada. É verdade, faz sentido. E ontem a hora que eu fui buscar a Débora, umas 9 e pouco, tava passando, o carro, você ligou o carro, o rádio já liga, né? Aí tava passando a Voz do Brasil, aí eu falei, vou desligar. Aí o cara começou a falar sobre fluxo de caixa, que o Brasil o fluxo de caixa, se o Brasil fosse um mercado hoje, ele estaria no dividendo enorme, quase afundando, se fosse uma empresa. Já Que tá, o ué. fluxo de caixa do Brasil hoje está abaixo, mas abaixo mesmo 100 das milhões. normativas. 100 milhões. É, ele não falou o valor, ele falou que se fosse uma empresa que tivesse um fluxo de caixa hoje, o Brasil estaria praticamente fechando as portas. Tá chegando tá quase 100 milhões. Tá faltando só um pouquinho para chegar nos 100 milhões. Aí ele De... deu uma aula, igual o senhor deu dar para nós o que entra, o que sai, o que vende, o que tem para receber e não está cobrindo. Muito bom. Se a gente fosse analisar o Brasil hoje aqui, né, o total de entrada, igual eu tô apresentando isso aqui para vocês, né, se fosse o Brasil, o total das vendas aqui, ó, seria de, digamos assim, nós estaríamos vendendo 20 mil, só que o total de saída, né, o total de saída aqui já seria, né, de uns 100 milhões. Então, tipo assim, eu vendi 20 mil, mas saiu 100 milhões. Então, o Brasil é assim, ele está abaixo do que ele arrecadou, abaixo. Tipo assim, ele zerou e desceu 100 milhões hoje. Quase 100, tá chegando nos quase 100. E essa notícia vocês podem pesquisar aí, a CNN passa isso todo dia, até a Rede Globo, que é uma empresa assim, a gente sabe que ela trabalha para o governo. Até a Rede Globo anunciou que já tem um rombo de quase 100 milhões. É difícil ouvir isso na Globo, mas até ela já anunciou, né, que o governo já gastou quase 100 milhões a mais do que arrecadou. Isso é ruim? Péssimo. Aí eles dizem que até o ano que vem eles querem zerar. Tipo assim, eles querem gastar só o que eles estão arrecadando, sabe? Para isso precisa o quê? Eliminar despesa ou aumentar imposto. Mas tá vindo muitos impostos aí nessa reforma tributária. Então o governo preferiu aumentar imposto, ele não quer reduzir as despesas. Isso é muito ruim. Seria diminuir o ministério, o chefe de Exatamente. gabinete, essas coisas.
Hoje nós temos 38 ministérios, né? Tinha 23, 39. Acabou, agora parece que surgiu mais um lá, aquele. 39 ministérios. Ele Antes, inventou mais um lá. É o Tava falando isso ontem ainda. É o Ministério de. Rapaz, fugiu da cabeça. Mas é o que mexe com lá com pesquisa, com não sei o que lá. ciência e tecnologia, Não, não é. Isso aí já voltou a ter. Tinha cortado, né? é, Ele é um ministério de quê, gente? Tipo, é quase igual paliado com a cultura, com o sei. entretenimento ali. Uhum. Mas nós estávamos trabalhando com 23 ministérios para 39 ministérios. Então, assim, gente, é muito dinheiro. Que a gente, se fosse uma empresa, é como se a gente tivesse uma empresa e tivesse 39 diretores para governar uma empresa. Agora imagina, a BRF é uma empresa que hoje tem milhões de funcionários, tem um diretor só. Tem um diretor geral da empresa. Agora imagina o Brasil com esse tanto de gente. Cada ministério daquele tem nada para ter pouco 5 mil funcionários. Imagina o tanto de dinheiro que vai. Se a gente pode tocar com menos ministério, por que não fazer isso? Por que ter ministério? Eu fico vendo assim que é para criar vaga de emprego. Tipo assim, não, eu prometi uma vaga de emprego então para uma pessoa, porque as pessoas que entram, se a gente olhar para as pessoas que estão nos ministérios, não são pessoas qualificadas para o ministério. São amigos, são políticos. Então, assim, a gente vê que são favores, que o que está acontecendo são nada mais, nada menos que favores. E aí o gasto está enorme. Então, o que precisa fazer? Precisa diminuir a despesa. Senão vai chegar o ponto que a gente não vai ter. Imagina comigo, o SUS hoje. Vocês acham que o SUS atende todo mundo como deveria? O Sistema Único de Saúde? O que vocês acham? Fraco, fraco. Aí tem brasileiro que tem orgulho em falar que SUS só existe no Brasil. Mas só existe porque existe a pobreza. Exatamente. Se nós fôssemos um país, né, como os Estados Unidos, nós não precisávamos de SUS. Nós tínhamos emprego, nós ganhávamos bem, nós tínhamos condições de pagar um plano de saúde, mas no Brasil não é assim, né? No Brasil precisa ter o SUS. O SUS é bom, mas o SUS poderia ser excelente. Tem pessoas aguardando cirurgias por 120 dias, pessoas aguardando cirurgias por 100 dias. Pessoas estão sofrendo, esperando por uma cirurgia, mas não tem condição de fazer. Aí você vê assim esse tanto de dinheiro sendo jogado no ralo. Por que não investe no SUS? Por que não investe na pobreza? Não é esse a bandeira desse governo? Não é investir na pobreza? Mas por que não investe na pobreza? Por que não investe no SUS? A gente não sabe por quê. Eu não sei. Eu só sei que poderia ser melhor. Com esse tanto de dinheiro que a gente tá vendo ir pro ralo aí, poderia ser melhor. Mas não tá sendo. E a tendência é ficar pior cada dia mais, exatamente por conta dessa gastança. Vai aumentando a dívida do país. Isso faz com que a inflação vai lá em cima. Eu fui comprar um pacote de arroz ontem, eu assustei. Eu não sei se na cidade de vocês o arroz subiu. Mas o arroz mais barato aqui que eu encontrei no supermercado estava de R$ 26,99. R$ 27 o pacote de arroz. Eu assustei, gente. Então, assim, né? Coisa está ficando feia. Mas vamos acreditar que vai melhorar. Vamos torcer para melhorar, né? Cortaram quase 3 milhões de Bolsa Família, né? Também 2 cortaram, milhões e 6 mais pouquinho. cortaram. Aqui na cidade onde eu moro, eu já vi várias pessoas reclamando que foi cortado. Mas vamos ver onde vai dar, né? Vamos torcer para melhorar, gente. Vamos torcer. Tô torcendo para melhorar.
Eu não torço para ficar ruim, não, porque eu moro aqui, né? Então eu tenho que torcer para melhorar. Torço para melhorar. Então nós temos aqui uma projeção, né? Aqui a gente fez uma projeção para o mês de dezembro, janeiro e fevereiro. E aí a gente fez essa projeção, né? E o total aqui das projeções, vendas à vista aqui 20 mil, vendas no cartão 30 mil, liberação de empréstimo a prazo 32, total de entradas 82. Então nós teríamos para o mês de dezembro 82 mil, para o mês de janeiro 10 mil, para o mês de fevereiro 62 mil, né? E no trimestre nós fecharíamos 244 mil, certo? Então no trimestre nós fecharíamos as vendas aqui projetadas 82, vendas no cartão projetada 80 e liberação de empréstimo capital de giro 30 mil. Liberação de empréstimo a longo prazo 52 mil. Então nós fecharíamos no valor total de 244 mil. O que é exatamente elaborar um orçamento empresarial? É exatamente eu fazer isso daqui. As projeções do que será feito para os próximos meses. E aí vem as projeções de pagamento de contas. E aí vem a melhor parte de tudo isso aqui é os investimentos que eu posso fazer. Porque aqui no caso eu estou mostrando, né, uma projeção das entradas e saídas. Eu não fiz a projeção dos investimentos, né? Eu fiz a projeção das entradas e saídas. E aí eu posso fazer aqui mesmo uma projeção dos próximos investimentos também, certo? No caso aqui, ó, tem pagamentos de fornecedor, equipamentos e máquinas. Seria um investimento. Então tem um pequeno investimento aqui, no caso de máquinas, mas eu poderia fazer a compra de um terreno, eu poderia colocar a compra de uma fazenda, eu poderia colocar a compra de um novo comércio, o desenvolvimento de um novo produto. Então eu poderia colocar dentro desse fluxo de 3 meses alguns investimentos. Se bem que é muito pouco para investimento, um trimestre. Dá para fazer? Dá, para um investimento pequeno. Mas se fosse para eu projetar um investimento grande, eu teria que fazer aqui digamos assim, se fosse para comprar algo grandioso, investimento alto, eu teria que fazer uma projeção de pelo menos uns 2 anos ou 3 anos, né? Porque geralmente os investimentos mais altos, eles são quitados aí na faixa etária de 2, 3, até 5 anos mais ou menos. Tem, né, alguns investimentos que vai 10 anos, mas aí são investimentos grandiosos. Pode acontecer também. Bom, pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta? Para mim tá tranquilo. Tranquilo. Deixa eu abrir aqui uma planilha. Também tô de boa. Para mim também tá tranquilo. Ótimo, Tranquilo também, professor. ótimo, maravilha. Deixa eu abrir aqui uma planilha de fluxo de caixa que a gente fez. Análise financeira, controle do fluxo de caixa. Acho que é essa daqui. Deixa eu abrir ela aqui para eu ver se é essa que a gente elaborou no fluxo. Aqui eu tenho um controle de fluxo de gastos mensais que a gente fez também. Para vocês, se vocês quiserem, né, essa planilha eu posso mandar para vocês. Bom, aqui essa é uma planilha, né, um fluxo de caixa diário. Aqui eu tenho um fluxo de caixa mensal.
e tem o fluxo de caixa mensal aqui. Tem o diário e o mensal. Aqui eu fiz projeção e executado, tá? Então, esse fluxo de caixa tem tanto a projeção quanto o executado. Digamos assim, a gente elaborou o orçamento empresarial para um ano. Aí eu vou usar esse orçamento empresarial para fazer as minhas projeções. Então, é dentro dessas projeções que eu vou atingir, né, um objetivo. Então, o meu objetivo é a projeção. Então, nós temos aqui, ó, a projeção, né, para o dia 2, no caso do mês de janeiro. Então, a projeção aqui de vendas, vendas mesmo, projeção de venda loja, R$10.000. Executado, 12.600. Aí nós temos venda pela internet, R$2.000. Executado, R$3.000. Ou seja, nós tínhamos uma projeção, mas nós conseguimos vender mais do que o projetado. Isso é lindo, tá? Toda vez que isso aqui acontecer, isso é ótimo. Imagina se a gente conseguisse esse resultado todos os dias, todos os dias, todos os dias. Pode acontecer em algum dia, por exemplo, aqui no dia 3, projeção 12.000, executado 9. Então nós tínhamos uma projeção, mas executamos 9. Então já faltou um pouco. E a gente tem que ir calculando até fechar o mês. Quando a gente fecha o mês, bom que isso feche positivo, né? O projetado e o executado. É bom que a gente consiga alcançar um resultado positivo lá no final do mês, certo? Mas isso que não significa que se eu não conseguir atingir o meu objetivo, eu não consegui atingir o objetivo no dia 3. A empresa quebrou? Não. No dia 4 ela recupera. Isso é normal, acontece. O fluxo pode subir e baixar. Tá? Lembrando que esses dados aqui foram dados fictícios que nós mesmos colocamos. Essa planilha foi eu que desenvolvi. Então aqui já tem todas as fórmulas, já está tudo linkado às fórmulas aqui. Por exemplo, se eu tenho aqui um total de despesas aqui de 5.500, né? Como vocês podem ver aqui. Vou colocar de amarelo. 5.500. Se eu vir aqui, por exemplo, e aumentar o valor aqui, digamos, eu vou aumentar aqui R$120 de seguro. Aqui, ó, já aumentou automaticamente, né? E aí vai aumentando para toda a planilha, tudo automático. Por quê? A gente já colocou umas fórmulas nessa planilha para ela fazer esses cálculos automáticos. Porque todas as vezes que eu alimentar a planilha, ela faz isso aqui tudo automático para mim. E aí eu só preciso analisar os dados, né? No caso, quem faz esses lançamentos é a pessoa que trabalha ali fazendo as vendas, né? Muitas vezes é o próprio software que vai fazer lançamentos desses dados, né? Toda vez que eu faço uma venda, o software manda os dados para cá. Então, dentro do próprio software, eu tenho uma planilha com todos os dados. Quem não tem um software, né, que tem que fazer manual, dá para fazer também. Eu posso vir aqui e alimentar a planilha. Eu posso colocar, por exemplo, a menina do caixa da empresa para poder alimentar a planilha. Então, toda vez que ela fizer uma venda, no final do dia ela vem aqui e alimenta a planilha. Então, ela vai anotando as vendas que foram feitas, né, e no final do dia ela fecha o caixa e coloca o valor de venda na planilha. Ela vem aqui, valor de venda, tantos reais. Qual foi a despesa do dia? Foi aluguel? Né? Foi o contador? Foi a energia? O que é que nós gastamos? Aí ela vem e coloca aqui também, na planilha. Então ela vai alimentar a planilha todos os dias. Ou ela ou ele, tanto faz, né? A pessoa que estiver trabalhando ali no caixa. Então a pessoa vai alimentar essa planilha, né, todos os dias durante 30 dias. E aí no final do mês aqui eu tenho todos os valores, né? Eu tenho o valor total, né, de tudo. E aí esse valor total vai ser calculado. Aí esse valor total vem para essa outra planilha, né, que é o fluxo de caixa mensal. Por exemplo, aí nós temos aqui a venda loja, né? Venda loja, mês de janeiro, aí mês de fevereiro, mês de março. Então aqui nós já temos de meses. E eu posso fazer também criar uma outra planilha dessa daqui,
e fazer os trimestral ou semestral, certo? Então a gente cria a planilha, a gente coloca a fórmula, né? Aqui como aqui tem uma fórmula, como vocês podem ver, aqui a gente tem outra fórmula. Então são várias fórmulas que a gente vai inserindo para a planilha trabalhar para a gente, né? A gente só faz os lançamentos e ela faz o resto para a gente. O Excel é bom por causa disso, né? Aí se vocês, por exemplo, têm interesse em fazer, né, aí o orçamento de vocês, se vocês têm interesse em saber o que vocês estão gastando, eu tenho essa planilha, né, eu fiz, por exemplo, você pode colocar aqui o valor do seu salário. Imagine que você ganha R$ 2.000, você coloca os R$ 2.000 aqui. Então, a planilha é alimentada automaticamente, como vocês podem ver, já aparece, né, o valor total aqui embaixo. E aí você vem aqui nas despesas, né? Eu coloquei algumas despesas, vocês podem colocar qualquer outra que vocês quiserem, só vocês vir aqui, inserir uma linha, né, e colocar qualquer outra despesa que vocês quiserem. Mas, por exemplo, eu tenho aqui algumas despesas, aluguel, vou colocar aqui R$ 450 de aluguel, internet e telefone, vou colocar R$ 25 porque hoje a gente quase não, a gente usa muito pouco, né? A gente usa mais é o celular, faz uma recarga ali num plano básico, a gente já consegue passar o mês. Não, aqui é energia. Energia, R$ 120. Uma energia barata, tá? A minha vem mais cara, a minha é 180. Do Daniel é quase R$ 500. Ou energia cara é do Daniel, misericórdia. Telefonia aqui, R$ 25. Contador, digamos que você não tem, precisa colocar alimentação, R$ 700 de alimentação, conta de água, R$ 60. Quem mora em São Simão tá pagando 90 a taxa mínima, tá? Aqui nós temos despesas avulsas, qualquer uma, eu comprei um perfume, R$ 50, pronto. Cartão de crédito, né, 120. Pronto, fechou as despesas. Então nós tivemos um total de despesa aqui de R$ 1.525 e está sobrando R$ 475. Pouco, né? Mas se você falar assim, não, eu vou pegar e vou guardar R$ 175 e vou deixar R$ 300 para eu poder ir acudindo aqui a algumas despesas no rodar do mês. Você já vai ter investido, né, R$ 175. Então é mais ou menos por aí que a gente caminha. Entenderam aqui a planilha? Essa planilha, se vocês quiserem, né, pode solicitar aí que eu mando para vocês ir preenchendo aí, para vocês terem o controle das despesas de vocês, tá certo? E aí você vai calcular durante todo o ano, né, de 2023, e aí quando for no ano de 2024, você faz uma comparação do que você estava ganhando, do que você estava gastando. E aí o que você está ganhando no momento lá 2025 e no 2024, né? No caso, você faz o lançamento de 2023, quando você começar 2024, você pode comparar com 2023 para ver se você está progredindo ou não. É assim que a gente progride, olhando para os nossos erros. Aí a gente começa a fazer certo, começa a acertar, fala assim, puxa vida, eu errei aqui, eu errei aqui, eu errei aqui no mês de outubro, eu errei aqui no mês de julho, mas esse ano não, esse ano eu vou fazer certo. E aí você consegue, né, equilibrar as suas despesas. Alguma dúvida, alguma pergunta? É igual o senhor gozou na minha energia, cara. Eu vou gozar do senhor, do seu perfume de R$ 50. Qual que é esse? Mas sua energia ainda tá muito cara? Que o ano passado você falou para mim que era R$ 400 que você pagava aí, né? Esse mês aí 340, porque também foi por causa do um pouquinho do frio do ar, né? Que também não tá ficando ninguém em casa mais também. Meu Deus, essa energia aí é cara demais, misericórdia, cara. Aqui, mês de dezembro, que os meninos não tá para aula, que eu não tô, que a Débora não tá, é o dia inteiro ar ligado, e televisão, e o pau quebra. Meu Deus. Mas tá certo. Bom, pessoal, então é isso, né? A nossa aula de hoje. Eu queria trazer um pouco desse mundo para vocês, né? Para vocês conhecerem aí mais
mais de perto como que funciona o orçamento empresarial. Acredito eu que deu para vocês terem aí bastante noção. Não é difícil, tá? Não é difícil fazer. Precisa de muita atenção, como eu disse a vocês, são detalhes que vocês precisam observar, que são muito importantes. Mas se você observar os detalhes ali, você consegue fazer um orçamento empresarial com muita tranquilidade. Bom, pessoal, então eu quero agradecer vocês, né, pela participação. E amanhã a gente volta. Amanhã não, pelo amor de Deus, amanhã é sábado. Amanhã eu não quero vocês aqui, eu quero que vocês descansem. Pessoal, bom final de semana para vocês, bom descanso. Quem ainda não fez atividade, corre lá, dá tempo ainda, faz. E na segunda-feira a gente se encontra aqui de novo. Um forte abraço, muito obrigado pela participação de vocês. Fiquem todos com Deus. Abraço, bom final de semana a todos. Fica com Deus. Obrigado. Todo mundo, Professor, beberam de depois eu livro. lhe mandar uma mensagem para você fazer uma planilha para mim. Tá bom, manda aí que eu já te encaminho ela aqui agora. Tá bom, então. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau, Vou boa esperar noite também, pra tá, todos. professor? A planilha. Pode pedir lá, solicita lá no WhatsApp que eu já encaminho para vocês. Certinho. Obrigado. Boa noite. Até Boa noite, segunda. até segunda.